E retomando agora as leituras que estávamos fazendo, vamos iniciar mais um texto, Da República. Da República é um texto incisivo e fulgurante do filósofo, orador Marco Túlio Cícero, sabe? Então, advogado. Agora, iniciando aqui, o livro primeiro da República de Cícero. Sem o amor pátrio não teriam Duílio, Atílio e Metelo libertado Roma do terror de Cartago. Sem ele não teriam os dois Cipiões apagado o incêndio da Segunda Guerra Púnica, e quando seu incremento foi ainda maior, não o teria debilitado o Quinto Máximo, nem extinguido Marcelo, nem impelido Africano às próprias muralhas inimigas. Aqui a nota do tradutor aqui. Foi graças a uma estratagema imaginado por Duílio que os romanos alcançaram a sua primeira vitória naval sobre os cartagineses. Com efeito, munidos os navios romanos de pontes guarnecidas com arpões que se prendiam às galeras de Cartago, travou-se sobre o mar uma verdadeira batalha campal, saindo Roma vitoriosa. Para celebrar o triunfo de Duílio, ergueu-se a famosa rostrata coluna rostral. Atílio Régulo, tendo caído em poder dos cartagineses, foi enviado a Roma, a fim de propor ao Senado uma troca de prisioneiros. Evitou, porém, que o Senado aceitasse a proposta e, malgrado as súplicas de sua mulher Mância e dos seus filhos, voltou a Cartago e foi supliciado. Aqui, vamos ver, Metelo, cônsul romano no ano 251 a.C., vencedor dos cartagineses na Sicília. E aqui, Quinto Fábio Máximo, cognominado o Contactor, o contemporizador, soube, com sua tática prudente, sustar os progressos de Aníbal. Marco Cláudio Marcelo, que, durante a Segunda Guerra Púnica, tomou Siracusa. Públio Cornélio Cipião, o africano, que se distinguiu na Segunda Guerra Púnica e venceu Aníbal em Zama. Seu irmão Cipião Emiliano, que foi o segundo de nome africano, foi o destruidor de Cartago no ano 146 a.C. Então, sem o amor pátrio não teriam Duílio, Atílio e Metelo libertado Roma do terror de Cartago. Sem ele não teriam os dois Cipiões apagado o incêndio da Segunda Guerra Púnica. E quando seu incremento foi ainda maior, não teria debilitado o Quinto Máximo, nem extinguido Marcelo, nem impelido o africano às próprias muralhas inimigas. Certamente a Catão, um desconhecido cuja glória alcançada com sua virtude e trabalho é invejada por todos que estudam as mesmas verdades, pode ser lícito deleitar-se ociosamente no saudável e próximo sítio de Túsculo. Todavia, o homem veemente prefere, embora seja chamado de louco e a necessidade não o obrigue, desafiar as tempestades públicas entre suas ondas, até sucumbir decrépito, a viver no ócio prazenteiro e na tranquilidade. Deixo de nomear os inúmeros varões que salvaram a República, e passo em silêncio aqueles de que se conserva recente memória, temeroso de suscitar queixas com a omissão de algum. Afirmarei, sim, que tamanha é a necessidade de virtude que o gênero humano experimenta por natureza, tão grande o amor à defesa da saúde comum, que essa força triunfa sempre sobre o ócio e a voluptuosidade. Catão o Antigo ou o Censor, célebre pela austeridade dos seus princípios e ao qual se atribui a frase famosa, delenda Cartago, destrua-se Cartago, antiga cidade do Lácio, aqui Túsculo. Então, afirmarei sim que tamanha é a necessidade de virtude que o gênero humano experimenta por natureza, tão grande o amor à defesa da saúde comum,
que essa força triunfa sempre sobre o ócio e a voluptuosidade. Não é bastante ter uma arte qualquer sem praticá-la. Uma arte qualquer, pelo menos, mesmo quando não se pratique, pode ser considerada como ciência. A virtude afirma-se por completo na prática, e seu melhor uso consiste em governar a República e converter em obras as palavras que se ouvem nas escolas. Nada se diz entre os filósofos que seja reputado como são e honesto, que não o tenham confirmado e exposto aqueles pelos quais se prescreve o direito da República, de onde procede a piedade, de quem a religião, de onde o direito das gentes. E o que se chama civil, de onde? De onde a justiça, a fé, a equidade, o pudor, a continência, o horror ao que é infame e o amor ao que é louvável e honesto. De onde a força nos trabalhos e perigos? Daqueles que, informando esses princípios pela educação, os confirmaram pelos costumes e os sancionaram com as leis. Perguntando-se a Xenócrates, filósofo insigne, de quem eram capazes os seus discípulos, respondeu: fazer espontaneamente o que se lhes obrigaria a fazer pelas leis. Logo, é preferível aos próprios doutores o cidadão que obriga todos os outros, com as penas e o império da lei, às mesmas coisas a que os discursos dos filósofos há poucos encorajam. Onde se poderá encontrar discurso de tanto valor que se possa antepor a uma boa organização do Estado, do direito público e dos costumes. Assim, julgo preferíveis as cidades magnas e dominadoras, como as denomina Enio, aos castelos e praças fortes. Creio igualmente que, aos que governam a República com sua autoridade, se deve antepor a sabedoria dos peritos em negócios públicos. Já que nos inclinamos a aumentar a herança da humanidade, já que para isso se encaminham nossos estudos e trabalhos, estimulados pela própria natureza, e mais, para tornar mais poderosa e opulenta a vida do homem, sigamos o caminho que os melhores empreenderam, e não escutemos as vozes e sinais que nos chamam por detrás e a que os nossos predecessores fecharão os ouvidos. Aqui Xenócrates, filósofo grego, discípulo de Platão, cujas doutrinas se esforçou por conciliar com as de Pitágoras, um dos mais antigos poetas latinos, grego de nascimento, 240, 169 a.C., é Enio. Okay? E essas razões tão certas e evidentes se opõem entre os que argumentam em contrário, em primeiro lugar, os trabalhos que acarreta a defesa da República, que são uma pequena carga para o homem desperto e vigilante, e que se pode desprezar não só em coisas importantes, como também nas de menos interesse, nos estudos, nos assuntos comuns e nos negócios ordinários. Acrescenta-se o perigo de perder a vida, opõe-se o temor à morte, torpe e vergonhoso para o varão íntegro, habituado a considerar mais miserável consumir-se pela natureza e pela velhice do que dar valorosamente à pátria, num momento determinado, o que cedo ou tarde terá de devolver à natureza. É nesse lugar que se julgam fortes e vitoriosos os adversários, ao alegarem as ingratidões e injustiças sofridas pelos mais preclaros varões. Aqui apresentam exemplos tomados dos gregos. Milcíades, dominador e vencedor dos persas, não curado ainda dos ferimentos que recebera lutando corpo a corpo em uma vitória admirável, perdeu a vida, que salvara das armas inimigas, nas masmorras da cidade. E Temístocles, exilado da pátria cuja liberdade devolvia, buscou asilo não nos portos da Grécia, por eles salvos, mas entre os bárbaros que em outros tempos hostilizara. Não são certamente poucos os exemplos da
volubilidade e crueldade dos atenienses contra seus conterrâneos ilustres. E não falta quem assegure que tais exemplos tenham passado para a nossa cidade. Recordam-se a esse propósito, ora o desterro de Camilo, ora a desdita de Aala, a inveja de Nasica, ora o ostracismo de Lenas, ou a condenação de Opímio, ou a fuga de Metelo, ora o doloroso assassínio de Mário, a morte dos chefes, ou outros muitos infortúnios que pouco depois se sucederam. Não deixam de citar meu próprio nome. E creio mesmo que, imaginando dever a meus riscos e conselhos a conservação de sua vida e do seu repouso, amantes eternos de meus males se queixam. É estranho que se admirem nos sacrifícios pela pátria aqueles que a ambição ou a curiosidade leva aos mares. Aqui é general ateniense, vencedor dos persas na batalha de Maratona, Milcíades. É general ateniense, adversário de Aristides, acusado de peculato, foi exilado e retirou-se para a Pérsia, onde morreu. Aqui, Milcíades e Temístocles. Tribuno e ditador romano que mereceu pelos seus serviços o título de segundo fundador de Roma. Aqui Camilo. Servílio Aala, que matou Espúrio Mélio. Cipião Nasica, primo do primeiro africano, inimigo implacável de Tibério Graco, um dos membros da família Popólia. Opímio Nepote, cônsul, que provocou a morte de Caio Graco. Caio Mário, cônsul romano, vencedor dos Cimbros, rival de Sila. Quando, ao deixar o consulado, eu jurei na assembleia do povo romano, cuja pátria eu salvara, e que repetiam minhas palavras, senti a recompensa das inquietações e cuidados que me produziram as injúrias. Por mais que meus infortúnios tivessem mais de honras do que de trabalhos, e não tanto de inquietação como de glória, maior alegria recebi pelos votos dos bons do que dor pela alegria dos maus. Mas se tivesse acontecido outra coisa, de que me poderia queixar? Nada para mim seria imprevisto, nem grave, que não esperasse por meus... Nada para mim seria imprevisto, nem grave, que não esperasse por meus feitos. Mesmo que me fosse lícito colher o maior fruto do ócio pelo doce e variado dos estudos a que me consagro desde a infância, e mesmo que, sobrevindo algum desastre geral, minha condição não devesse ser pior, mas a mesma dos outros, não vacilaria em arrostar as maiores tormentas e as próprias inundações fluviais pela conservação dos cidadãos, julgando sacrificar meu bem-estar em nome da tranquilidade comum. A pátria não nos gerou nem educou sem esperança de recompensa de nossa parte, em nome apenas de nossa comodidade e para procurar retiro pacífico à nossa incúria e largar tranquilo para o nosso ócio, mas para aproveitar em sua própria utilidade as mais numerosas e melhores faculdades das nossas almas, do nosso engenho, deixando somente o que a ela possa sobrar para nosso uso privado. Esse argumento aqui, essa tirada, é esse período, né? A pátria não nos gerou nem educou sem esperança de recompensa de nossa parte, em nome apenas de nossa comodidade e para procurar retiro pacífico à nossa incúria e lugar tranquilo para o nosso ócio, mas para aproveitar em sua própria utilidade as mais numerosas e melhores faculdades das nossas almas, do nosso engenho, deixando somente o que a ela possa sobrar para nosso uso privado. Na verdade, não devemos ouvir os subterfúgios que empregam os que pretendem gozar facilmente de uma vida ociosa, embora digam que acarreta miséria e perigo auxiliar a República, rodeada de pessoas incapazes de realizar o bem, com as quais a comparação é humilhante, e em cujo combate há risco, principalmente diante da multidão revoltada.
pelo que não é prudente tomar as rédeas quando não se podem conter os ímpetos desordenados do populacho, nem é generoso expor-se, na luta com adversários impuros, a injúrias ou ultrajes que a sensatez não tolera. Como se, para os homens de grande virtude, animosos e dotados de espírito vigoroso, pudesse existir causa mais justa para desejar o governo da República do que a de não sucumbir aos desejos dos ímprobos e impedir que menosprezem o Estado, tornando impossível salvá-lo quando necessário. Quem pode demonstrar a isenção que nega ao sábio toda participação nos negócios públicos, exceto nos casos em que o tempo ou a necessidade o obriguem? A quem pode sobrevir maior necessidade do que a mim, na qual nada teria podido fazer, mesmo não sendo cônsul? Como poderia eu ter sido sem ter feito esta carreira desde a minha infância, pela qual teria de chegar, de cavaleiro, a esta suprema honra? Não está em nossas mãos servir a República quando a vontade o ordena e de improviso, mesmo quando ela corra grave risco, se não nos tivermos colocado antes em condições favoráveis. E, em geral, o que mais estranho nos discursos dos sábios é que os que negam ser possível governar uma embarcação num mar tranquilo, porque nunca procuraram saber fazê-lo, se julguem capazes de tomar o leme quando sobrevém a borrasca. Assim costumam falar e disso se gabam frequentemente, esquecendo os meios de constituir solidamente um Estado. Atribuem tal conhecimento não aos homens doutos e eminentes, mas aos experimentados em tal modalidade. Como poderão cumprir a promessa de auxiliar a República em transes difíceis quando ignoram o que é mais fácil? Governar o Estado em tempos de bonança. Realmente, os sábios não costumam, por vontade própria, descer aos negócios públicos, e nem sempre admitem esse encargo. Contudo, também julgo perigoso descuidar arbitrariamente o conhecimento dos negócios públicos sem se preparar para qualquer eventualidade e desconhecendo o que pode ocorrer. Se me estendi tanto em considerações sobre esse ponto, é porque este livro é uma discussão empreendida e seguida por mim a respeito do Estado, e para não a frustrar, tive primeiro de combater as dúvidas e desânimos que nos afastam dos negócios públicos. Se houver alguém que dê preferência à autoridade dos filósofos, escolha com cuidado e escute aqueles cuja autoridade e cuja glória são reconhecidas pelos homens mais instruídos, aos quais estimo, mesmo quando não tenho dirigido a nave do Estado, porque, em compensação, muito indagaram e escreveram a respeito dessas questões, desempenhando uma espécie de magistratura. Os 7 a quem os gregos chamaram de sábios foram versados na administração pública. Realmente, em nada se aproxima tanto o núme humano do divino como ao fundar novas nações ou conservar as já fundadas. No que me diz respeito, dado que consegui alcançar digna reputação na gestão dos negócios e encontrar facilidade para explicar os fundamentos das coisas civis, posso, com minha experiência, discernir e mostrar que os meus antecessores, alguns versados nas discussões, não desempenharam nenhum cargo prático. Outros, práticos nas gestões públicas, eram rudes em oratória. Não é minha intenção instituir novas regras de minha própria invenção, mas repetir as opiniões dos nobres e sábios de que se guarda a memória em nossa idade e na nossa república. Ainda adolescente, pudemos apreciá-las dos lábios de Rutílio Rufo, em Esmirna, que nos referiu uma controvérsia de muitos dias e na qual julgo não estar omitido ponto algum de interesse que se possa relacionar com este grande assunto. Cônsul, ao tempo de Sila, reputado o mais virtuoso do seu século.
Rufo Rutílio, Rutílio Rufo, que o outro é o cônsul romano, que vai... À época em que Tuditano e Aquílio foram cônsules, Cipião Africano, filho de Paulo, decidiu passar as férias latinas nos seus portos, dada a promessa de alguns amigos de que o visitariam por aqueles dias. No primeiro dia de festa veio primeiro Tuberão, filho de sua irmã, a quem Cipião viu com alegria e perguntou: Como chegaste tão cedo, Tuberão? Estas férias davam-te ocasião oportuna para te entregares aos teus estudos. Aqui, Paulo Cornélio Cipião, pai do africano. Nota: festival religioso celebrado na antiga Roma. Sobrinho de Cipião africano. Tuberão. Aqui, as férias latinas. Festival religioso celebrado na antiga Roma. Como chegaste tão cedo, Tuberão? Estas férias davam-te ocasião oportuna para te entregares aos teus estudos. Tenho muito tempo, respondeu, para me ocupar com meus livros, que estão sempre abandonados. Mas a ti é mais difícil ficar ocioso, e muito mais em tempo de comoções públicas. De onde se conclui, replicou Cipião, que minha ociosidade mais revela falta de negócios do que de ânimo. Ao que disse Tuberão: verdadeiramente proveitoso te seria menos ânimo e mais descanso, porque muitos de nós resolvemos abusar de teu ócio, se isto não te incomoda. Tuberão: consinto nisso e assim não deixaremos de adquirir algum novo conhecimento. Já que me dás confiança e de certo modo me convidas, queres que examinemos, antes que cheguem nossos amigos, de que se trata o novo sol que se anunciou no Senado? Não são poucos nem de pouco crédito os que dizem ter visto os dois sóis, e a desconfiança não é tanta como o afã de procurar para esse fato uma explicação, disse Tuberão. Como sinto falta da presença de Panécio, que estuda com verdadeiro interesse, entre outras coisas, esses maravilhosos fenômenos celestes, respondeu Cipião. Por minha parte, Tuberão, falando com sinceridade, não posso apoiar sobre o que ele afirma como se visse e tocasse coisas das quais apenas podemos formar vagas hipóteses. Por isso costumo julgar mais sábio a Sócrates, que prescinde dessa curiosidade nunca satisfeita, por se tratar de coisas superiores à razão humana, ou talvez indiferentes à vida do homem. Aqui é esse personagem desconhecido, que é Panécio, é o famoso filósofo grego, cujas doutrinas Platão expõe nos diálogos. Acusado de corromper a juventude, Sócrates foi condenado a beber cicuta. O grande filósofo da Grécia, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, é Platão, com certeza. Ignora o africano, disse Tuberão, porque se conserva a memória de que Sócrates desprezava esse gênero de discussões para só procurar indagar tudo quanto se refere aos costumes da vida. Que autor podemos encontrar que a ele se refira de mais autoridade que Platão? Em seus livros e em muitas passagens, a linguagem de Sócrates é tal que, mesmo discutindo a respeito dos costumes, das virtudes e até da república, mistura os números, a geometria e a harmonia, seguindo o exemplo de Pitágoras. É assim como dizes, Cipião replicou, mas creio ter ouvido de ti, Tuberão, que uma vez morto Sócrates, Platão trasladou-se primeiro para o Egito, pelo desejo de saber, depois para a Itália e para a Sicília, a fim de estudar Pitágoras, que teve a ocasião de discorrer com Arquitas, Tarentino e com Timeu, que recolheu os comentários de Filolau,
e que, como naqueles tempos e lugares encontrasse no auge os estudos pitagóricos, se entregou aos estudos de sua escola. Mas como também Sócrates lhe era predileto e queria que tudo favorecesse sua doutrina, uniu o enlace e a sutileza da eloquência socrática à profundidade e obscuridade de Pitágoras. Que texto bacana, cara. Filósofo e matemático grego de existência problemática. É tido como o fundador da seita dos pitagóricos. Aqui. Filósofo pitagórico Arquitas Tarentino, de Tarento. Aqui. Tarentino é de Tarento. E com Timeu, né? Timeu, um filósofo pitagórico ao qual Platão dedica um dos seus diálogos. Filósofo pitagórico do século V, Filolau. Da família de Camilo, o ditador famoso que salvou Roma da invasão gaulesa. Aqui mais na frente, aqui. É Fúrio. É assim como dizes, Cipião replicou, mas creio ter ouvido de ti, Tuberão, que uma vez morto Sócrates, Platão trasladou-se primeiro para o Egito, pelo desejo de saber, depois para a Itália e para a Sicília, a fim de estudar Pitágoras, que teve a ocasião de discorrer com Arquitas Tarentino e com Timeu, que escolheu os comentários de Filolau e que, como naqueles tempos e lugares encontrasse no auge os estudos pitagóricos, se entregou aos estudos de sua escola. Mas como também Sócrates lhe era predileto e queria que tudo favorecesse sua doutrina, uniu o enlace e a sutileza da eloquência socrática à profundidade e obscuridade de Pitágoras. Nem bem Cipião disse isso, viu aproximar-se Fúrio, e saudando-o amistosamente, chamou sua atenção para que viesse ao seu lado. E como viesse também Rutílio, que é o autor desta narração, depois de saudá-lo, convidou-o a sentar-se perto de Tuberão. O que discutem? Questionou Fúrio. Pusemos fim ao vosso diálogo? Não, de modo algum, respondeu o africano, posto que com frequência investigas com interesses as questões do gênero das que propôs Tuberão há breves instantes, e Rutílio igualmente se ocupava com elas, em minha companhia no sítio de Numância. Qual era a matéria da discussão? Perguntou Filon. Os dois sóis que dizem ter visto e a respeito dos quais ele deseja, Filon, conhecer a tua opinião. Aqui, arquiteto e orador ateniense, contemporâneo de Demétrio de Falero. Lélio, o sábio, amigo do segundo Cipião africano. General romano, vencedor de Corinto, que vai chegar lá ainda. Então, quando o africano disse isso, um escravo anunciou a chegada de Lélio, o sábio, amigo do segundo Cipião africano, que já tinha saído de sua casa. Cipião, trajando suas roupas mais luxuosas, dirigiu-se para além do pórtico para saudar Lélio e seus companheiros Espúrio Múmio, seu amigo predileto, Fânio e Quinto Cévola, que eram genros de Lélio e jovens instruídos, já na idade de poderem ser magistrados. Depois de saudar a todos, voltou ao pórtico, colocando Lélio no meio, concedendo-lhe um direito de preferência na sua amizade para com eles, pela adoração que este professava para com o africano, o que obrigava Cipião a homenageá-lo na cidade pela sua superioridade em anos. Tendo-se dirigido mutuamente a palavra e passeado, Cipião, a quem era grata a presença dos amigos, quis que estes repousassem no lugar do jardim que o sol mais banhava com seus raios, dado que se tratava do inverno. Ao fazê-lo surge Manílio, alguém muito ilustrado e querido por todos, que depois de saudar Cipião e os outros amigos, se sentou ao lado de Lélio. Aqui, general romano vencedor de Corinto. Aqui é Espúrio Múmio, general romano vencedor de Corinto.
Múcio Quinto Scaevola, o canhoto, foi o jovem romano que, depois de se ter introduzido no acampamento de Pocena para matá-lo, e tendo assassinado o secretário do rei, julgando que se tratasse de Pocena, foi conduzido à presença deste, e então, como para castigar o seu engano, queimou a mão direita em um braseiro. Não creio que a presença dos recém-chegados deva forçar-nos a procurar diferente assunto de controvérsia, disse Philon, mas tratá-lo com mais calma e dizer alguma coisa digna dos que nos escutam. E qual era o assunto que interrompemos? Perguntou Lélio. Cipião me perguntava qual o meu parecer sobre os dois sóis, cuja aparição se testemunha geralmente. Philon respondeu. E já sabemos, Philon, do que tudo o que concerne às nossas casas e à República, para nos ocuparmos do que acontece no céu? Pensas, replicou Philon, que não interessa aos nossos lares saber o que acontece além do que está encerrado entre nossas paredes? Os deuses nos deram o mundo todo, como albergue e pátria, fazendo-nos nisto seus partícipes. Além do que, se ignorarmos isso, teremos de ignorar também muitas e grandes coisas. Por minha parte, e provavelmente pela tua e pela de todos os ávidos de sabedoria, a consideração e o conhecimento dessas coisas me deleitam. Não o nego, Lélio respondeu, e menos ainda em tempo de férias. Podemos ainda ouvir algo, ou viemos tarde. Nada está ainda discutido, e estando a questão íntegra, com prazer te concedo a palavra para que exponhas a respeito o teu julgamento. Escutemos-te primeiro, a menos que Manilio prefira resolver o litígio entre ambos os sóis, dando a ambos a possessão do céu. Zombas, disse Manilio, da jurisprudência que me honro em conhecer, sem a qual quem distinguiria o seu do alheio. Deixemos essa questão e escutemos Philon, que maiores dificuldades tem resolvido do que as que no presente nos preocupam, a Múcio e a mim. Nada de novo direi por mim descoberto ou pensado, expressou Philon. Não posso esquecer que Sulpício Galo, que é considerado por todos como sábio e douto, ouvindo falar de um caso semelhante em casa de Marcelo, que fora cônsul com ele, mandou que lhe trouxessem o globo celeste que o avô de Marcelo trouxera da magnífica Siracusa, como único despojo. Eu ouvira falar dessa esfera a propósito da glória e do renome de Arquimedes, e me admiraria se não soubesse que existia outra mais notável, construída pelo próprio Arquimedes e levada por Marcelo ao templo da virtude. Mas depois, quando Galo começou a explicá-la com sua grande sabedoria, achei que o construtor era o mais gigantesco engenho de seu século e o maior que a humanidade pudesse admirar. Galo dizia que a outra esfera sólida e maciça era invenção antiga, posto que o primeiro modelo se devia a Tales de Mileto, que depois Eudóxio de Cnido havia nela representado e descrito todos os astros que podemos admirar na abóbada celeste, e que muitos anos depois Arato a completara com seus versos, aproveitando esses desenhos e valendo-se não da ciência astronômica, mas da poética. Esse gênero de esfera em que se representa o movimento do Sol e da Lua e o das 5 estrelas que se chamam errantes, não se podia demonstrar de um modo sólido. E o mais admirável no invento de Arquimedes consiste em ter ele achado um meio de demonstrar a convergência dos astros para um ponto no meio da diversidade e desigualdade de todos os seus movimentos e trajetórias. Galo conseguiu dar movimento a essa esfera e então o Sol e a Lua giravam ao redor da Terra, substituindo-se, como sucede no céu diariamente, em que, quando o Sol se segue, a Lua torna a tocar a parte escura. Astrônomo,
ilustre geômetra da antiguidade, nascido em Siracusa. Aqui, Sulpício Galo, astrônomo. Aqui, Arquimedes, ilustre geômetra da antiguidade, nascido em Siracusa. Filósofo grego da escola jônica, autor de uma cosmologia. Tales de Mileto. Astrônomo grego a quem se atribui a invenção do quadrante solar horizontal. Aqui é o Dóxio de Quinido. Poeta e astrônomo grego, autor de um poema célebre sobre os fenômenos. Pai de Fílon. Aqui, Arato, o poeta e astrônomo grego. E o outro é o pai de Fílon, né? 45. Aqui. E eu estimava muito aquele homem, sabendo o grande afeto que meu pai Paulo lhe dedicava. Continuou Fílon. Lembro-me de que, nos tempos da minha adolescência, sendo meu pai cônsul da Macedônia e estando na guerra, a superstição e o terror assaltou o nosso exército, quando em certa noite a lua eclipsou-se. Então ele, que um ano antes do consulado foi legado nosso, não teve dúvida em ensinar ao exército, no dia seguinte, que não existia prodígio em tal fenômeno, e que sucederia o mesmo em futuras e determinadas épocas, quando o sol estivesse de tal forma colocado que a sua luz não pudesse alcançar a lua. Mas como, perguntou Tuberão, ensinar a aqueles homens incultos e nada científicos essas questões? Isto é certo, atalhou Cipião. Nem insolente ostentação, nem palavras impróprias de um homem sério e digno foram as suas. Nada melhor podia alguém propor-se do que afastar daqueles homens perturbados o terror supersticioso. E não foi de outro modo na grande guerra que sustentaram os atenienses e os lacedemônios, que Péricles, cuja autoridade em Atenas resultava de sua prudência, vendo o sol escurecer, as trevas elevarem-se e o receio assaltar o espírito dos atenienses, ensinou aos seus concidadãos o que ele mesmo aprendera de Anaxágoras, a quem ouvira que em períodos de tempo necessários e regulares fenômenos semelhantes aconteceria quando toda a lua se encontrasse sobre o sol. E sucederia o mesmo em alguns meses, se bem que não em todos. E como ao discutir demonstrasse com razões o que afirmava, livrou seu povo do terror. No entanto, por esse tempo era nova e ignorada a razão do escurecimento pela interposição do sol e da lua. Razão que, segundo se assegura, foi Tales o primeiro que descobriu. Não escapou depois à penetração de nosso Enio, que escreveu 350 anos após a fundação de Roma, após 5 de junho. O sol, a lua escureceu e a noite. E foi tal nessa matéria o aperfeiçoamento que, a partir desse dia, cuja data vemos consignada nos versos de Enio e nos anais máximos, se reputaram os eclipses anteriores ao que se verificou em 7 de julho, no reinado de Rômulo, eclipse que deu lugar, com sua escuridão, a que se julgasse sendo Rômulo de natureza mortal, que fora arrebatado prodigiosamente às alturas celestes. Lendário fundador e primeiro rei de Roma. Não vês, africano, disse Tuberão, como esta ciência, que antes te parecia insignificante, deve ensinar-se? Que se pode ensinar que pareça grande aos humanos e ao que penetra o domínio dos deuses? Que pode existir de duradouro para quem conhece o Eterno? Que pode existir de duradouro para quem conhece o Eterno? Que haverá de glorioso para quem vê quão pequena é a terra em toda a sua extensão e na sua parte habitada. Quão insignificante é o sítio que ocupamos para esperar que, deste ponto, ignorado de muitíssimos povos, poderá nosso nome voar longe nas asas da glória. Certamente, para aquele que nem os gados,
nem os edifícios, nem o dinheiro considera como verdadeira riqueza. Pouco valem todas as coisas deste mundo, cujo desfruto é, na sua opinião, limitado, o uso pequeno, incerto o domínio, sem contar que, às vezes, os menores homens desfrutam as maiores riquezas. Feliz o homem que pode verdadeiramente gozar do bem universal, não por mandamento das leis, mas em virtude de sua sabedoria. Não por um pacto civil que com ele se queira celebrar, mas pela natureza mesma que dá a cada um o que julga que pode saber, usar e ser-lhe útil. Quem enxerga o império e o consulado como coisas impostas e não como apetecíveis, considera um dever desempenhá-los. Encara esses encargos como um gravame e não como algo benéfico que lhe há de trazer honra e proveito. Quem de si mesmo pode dizer o que escrevia Catão, a quem meu avô africano aludia, que nunca era mais ativo do que quando nada fazia, que nunca estava menos só do que quando se encontrava solitário. Somente esse é feliz. Quem poderá crer de fato que Dioniso, quando conseguiu tirar a liberdade de seus súditos, fez algo mais importante do que Arquimedes, quando, nada fazendo em aparência, terminou essa própria esfera da qual nos ocupamos? É o tirano de Siracusa que expulsou os cartagineses da Sicília. Para quem não estão mais sós os que, em meio à turbulência e ao ruído da cidade e do fórum, não encontram com quem falar, sendo-lhes grato que aqueles que, no segredo do seu estudo e dos seus testemunhos, assistem às controvérsias dos sábios, se alimentem com os encantos de suas obras e inventos. Quem se poderá julgar mais poderoso do que aquele que nada necessita do que deseja a sua natureza? Ou mais rico do que o que vê serem maus todos os seus desejos? Ou mais santo e feliz do que o que se vê livre de toda perturbação de ânimo? Ou quem mais firme na sua fortuna do que aquele que pode levar consigo mesmo, embora no seu naufrágio, todos os seus bens? Que império, que magistratura, que reino pode superar o estado daquele que, contemplando da altura de sua sabedoria todas as coisas humanas a ela inferiores, só se ocupa com as eternas e divinas, persuadido de que, sendo todos homens, só o são propriamente aqueles que reúnem os atributos da humanidade. Eis porque tão eloquentes me parecem as frases de Platão, ou de quem quer que as tenha dito, quando a tempestade o arrastou, e a seus companheiros a terras ignotas e a uma costa deserta, por entre o temor que nos outros fazia surgir a ignorância do sítio, viu figuras geométricas desenhadas na areia, e com ânimo sereno exclamou: "Vede, pois, vestígios de homem." Interpretou assim não o cultivo dos campos, mas os indícios da ciência. E por isso, Tuberão, agradam-me sempre as ciências, os sábios e os teus próprios estudos. Texto magnífico aqui do Marco Túlio Cícero. Não me atrevo, disse então Lélio, a acrescentar a isso coisa alguma, Cipião, porque nem a ti, nem a Fílon, nem a Manilha o quero incomodar. De minha família foi aquele amigo digno de ser imitado. Sexto, antigo romano, egrégio e sábio, que tal foi e por Enio se diz, não porque desejasse o que nunca havia de conseguir, mas porque respondia de tal sorte aos que lhe perguntavam, que resolvia as maiores dificuldades. Disputando contra os estudos de Galo, tinha sempre nos lábios frases que, na Ifigênia, pronuncia Aquiles. Sexto antigo romano, egrégio e sábio, que tal foi e por Enio se diz, não porque desejasse o que nunca havia de conseguir, mas porque respondia de tal sorte aos que lhe perguntavam, que resolvia as maiores dificuldades. Disputando contra os estudos de Galo, tinha sempre nos lábios frases que, na Ifigênia, pronuncia Aquiles.
Tinha sempre nos lábios frases que, na Ifigênia, pronuncia Aquiles. O astrônomo olha os signos celestiais, determina o ponto em que a cabra, a ursa e as outras constelações se encontram, e investiga o que acha nas alturas, descuidando talvez o que se encontra sob seus próprios pés. Costumava dizer também, e disso sou testemunha, por o ter ouvido mais de uma vez com prazer e atenção, que o neto de Pacúvio odiava muito a ciência e o deleitava mais o Neptólemo de Ênio, que opinava ser bom filosofar, embora não muito. Pelo que, se os estudos dos gregos tanto vos deleitam, nem por isso deixa de haver outros melhores e mais livres latinos, que já aos usos da vida, já aos negócios da república podemos aplicar. Quanto às ciências abstratas, se tem alguma utilidade, consiste esta em preparar a infância para discernir coisas mais importantes. Não dissinto de tua opinião, Lélio, manifestou Tuberão, mas quais são as coisas que consideras de maior importância? E eu te direi, embora provoque teu menosprezo, porque foste tu que interrogaste Cipião a respeito das coisas celestes. Creio que o que temos diante dos olhos deve ser examinado de preferência a tudo o mais. Poeta dramático latino, contemporâneo de Cipião africano. Pacúvio. É o filho de Áquilos, aqui é... Depois de Pacúvio, é Neptólemo. Filho de Áquilos. E aqui... Neptólemo. E não dissinto de tua opinião, Lélio, manifestou Tuberão, mas quais são as coisas que consideras de maior importância? E eu te direi, embora provoque teu menosprezo, porque foste tu que interrogaste Cipião a respeito das coisas celestes. Creio que o que temos diante dos olhos deve ser examinado de preferência a tudo o mais. O neto de Paulo Emílio, cônsul romano, morto na Batalha de Canas, seu filho Paulo Emílio, o macedônio, também cônsul, foi o vencedor dos persas em Pidna e um dos chefes do partido aristocrático em Roma. O neto de Paulo Emílio, por exemplo, sobrinho de Emiliano, filho de família tão nobre, esperança de tão grande povo, se inquieta pela aparição de um duplo sol e não indaga a causa porque hoje temos, numa só república, 2 senados e quase 2 povos inimigos? De fato, bem o vês. Os detratores, os inimigos de Cipião, incitados por Crasso e Cláudio, continuam, apesar da morte de seus 2 chefes, mantendo em dissidência conosco a metade do Senado, sob a influência de Metelo e Múcio. E o único homem que poderia salvá-los nesta rebelião dos aliados e dos latinos, entre os pactos violados na presença de triunvíros facciosos, que suscitam cada dia uma nova intriga no meio da consternação dos homens de bem e dos ricos, não pode vir em nosso auxílio, porque não lhe permitem fazer frente aos nossos perigos. Crede-me, pois, jovens, não vos inquieteis por um novo sol, que exista, é fenômeno impossível, mas mesmo existindo seriam sem perigo para nós. Somos incapazes de compreender esses mistérios. Se o fizéssemos, tampouco seríamos melhores ou mais felizes. A unidade do povo e a do Senado, pelo contrário, são coisas possíveis, e sua ausência acarreta todos os perigos. Pois bem, vemos que essa dupla concórdia não existe, e sabemos que ao restabelecê-la teríamos mais sabedoria e mais felicidade. Sobrenome do segundo Cipião africano. Sobrinho de Emiliano. Político romano aqui. Vamos ver aqui. De fato, é Crasso. Político romano que foi triunviro com Pompeu e César. Crasso. E Cláudio.
Político romano, cônsul romano aqui, o cônsul romano é o outro, é Múcio, cônsul romano. Ok. Que pensa, pois, Lélio, que devamos aprender para alcançar esse fim? Múcio questionou a seguir. As artes que nos tornam úteis à República, porque esse é o mais glorioso benefício da sabedoria e o maior testemunho da virtude, assim como o maior de seus deveres. A fim de empregar estes dias de festa em diálogos proveitosos ao Estado, supliquemos, pois, a Cipião que nos exponha qual é, a seu ver, a melhor forma de governo. Examinaremos depois outras questões que, uma vez resolvidas, nos terão de levar à que nos oferece hoje o Estado de Roma, dando-nos ademais a possibilidade de uma solução favorável. Sílon, Manilho e Múcio aprovaram a ideia. Insisti nisso, disse Lélio, porque me pareceu justo que o primeiro cidadão de Roma falasse antes de outrem a respeito de uma questão política. E porque me lembro de que costumavas discutir com Panécio e na presença de Políbio, ambos gregos muito versados na política, e que demonstravas com grande número de detalhes e raciocínios a excelência da constituição de nossos antepassados. Preparado como estás no assunto, faça a gentileza de desenvolver e expor teu pensamento a respeito da República. Políbio, célebre historiador grego, mestre de Cipião africano. Nunca um assunto de meditação, Lélio, me absorveu tanto o entendimento como o que neste instante me propões. Cipião respondeu. Com efeito, em cada profissão, o operário que se esforça por distinguir-se procura, trabalha, sonha conquistar a superioridade. Como poderei eu, que recebi de meus antepassados e de meu pai a missão única de servir e defender o Estado, colocar-me abaixo do nível do último operário, prestando à arte, primeira entre todas, menos cuidados do que os que ele presta ao ofício mais ínfimo? Ainda assim, se as doutrinas políticas dos mais esclarecidos escritores gregos não me satisfazem completamente, tampouco me atrevo a ter preferência pelas minhas próprias ideias. Suplico-vos, portanto, que não me escuteis como a um ignorante completamente estranho às teorias gregas, muito menos como a um homem inteiramente disposto a dar-lhes a preferência. Sou romano antes de mais nada, educado com os cuidados de meu pai no gosto dos estudos liberais, estimulado desde pequeno pelo desejo de aprender, mas formado muito mais pela experiência e pelas lições domésticas do que pelos livros. Formado muito mais pela experiência e pelas lições domésticas do que pelos livros. Por minha parte, Cipião, exclamou Filon, a ninguém conheço que te iguale em talento. E quanto à experiência das maiores matérias políticas, tu nos ultrapassas facilmente a todos. Conhecemos teu entusiasmo pelo estudo. Posto que meditaste também, como dizes, a respeito das especulações da arte de governar, fico agradecido a Lélio, pois confio em que tuas ideias nesse ponto excederão a tudo o que os gregos nos deixaram. A importância que de antemão atribuis ao meu discurso aumenta a dificuldade do assunto de que devo tratar. Cipião respondeu. Como de costume, sobrepujarás nossas esperanças. Não é de temer, Cipião, que ao falar da República te faltem as palavras. Filon retorquiu. Farei o possível para agradar-te e começarei a discussão observando uma regra necessária em toda disputa, no intuito de afastar o erro, que é ficar de acordo quanto à denominação do assunto discutido e explicar claramente o que significa, disse Cipião.
O sentido particular deve estabelecer-se bem antes de abordar a questão geral, porque nunca se poderão compreender as qualidades do assunto que se discute se não se tem o mesmo na inteligência. Assim, posto que nossa indagação há de versar sobre a República, vejamos primeiramente o que é aquilo que procuramos. Como Lélio aprovasse, Cipião continuou. Não remontarei, entretanto, numa tese tão clara e tão conhecida, até às primeiras origens, como em tais coisas costumam fazer nossos sábios, examinando fatos desde a primeira união do homem e da mulher, para passar depois à primeira progênie e cognação, analisando cada palavra em suas concepções e cada coisa nas suas modalidades. Sendo vós versados nas coisas da República, tendo participado na guerra das glórias de uma nação poderosa, não procurarei tornar menos claras minhas explicações do que o meu assunto. Ademais, não me encarreguei, como um mestre, de seguir a questão em todos os seus desenvolvimentos, e não posso prometer que não esquecerei algum detalhe. Eis precisamente a dissertação que de ti espero, disse Lélio. É, pois, começou o africano, a república coisa do povo. Considerando tal, não todos os homens de qualquer modo congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento jurídico e na utilidade comum. Pois bem, a primeira causa dessa agregação de uns homens a outros é menos a sua debilidade do que um certo instinto de sociabilidade em todos inato. A espécie humana não nasceu para o isolamento e para a vida errante, mas com uma disposição que, mesmo da abundância de todos os bens, a leva a procurar o apoio comum. Assim, não deve um homem atribuir-se como virtude sua sociabilidade, que é nele intuitiva. Formadas assim naturalmente, essas associações, como expus, estabeleceram domicílio, inicialmente num lugar determinado. Depois, esse domicílio comum, conjunto de templos, praças e vivendas, fortificado, já pela sua situação natural, já pelos homens, tomou o nome de cidade ou fortaleza. Todo povo, isto é, toda sociedade fundada com as condições por mim expostas, toda cidade, ou o que é o mesmo, toda constituição particular de um povo, toda coisa pública, e por isso entendo toda coisa do povo, necessita, para ser duradoura, ser regida por uma autoridade inteligente que sempre se apoie sobre o princípio que presidiu à formação do Estado. Pois bem, esse governo pode atribuir-se a um só homem ou a alguns cidadãos escolhidos pelo povo inteiro. Quando a autoridade está em mãos de um só, chamamos a esse homem rei e ao poder monarquia. Uma vez confiada a supremacia a alguns cidadãos escolhidos, a Constituição se torna aristocrática. Enfim, a soberania popular, conforme a expressão consagrada, é aquela em que todas as coisas residem no povo. E se o laço que primitivamente fez que os homens se agrupassem em sociedade pelo bem público permanece em todo o seu vigor, cada uma dessas formas de governo, sem ser perfeita nem a melhor possível, aparecerá menos suportável e fará sua eleição incerta entre as outras. De fato, um rei justo e sábio, um número eleito de cidadãos distintos, o próprio povo, embora tal suposição seja menos favorável, pode, se a injustiça e as paixões não o estorvam, formar um governo em condições de estabilidade. Mas na monarquia, a generalidade dos cidadãos toma pouca parte no direito comum e nos negócios públicos. Sob a dominação aristocrática, a multidão, apenas livre, está privada de qualquer meio de ação e mesmo de deliberação. Por último, quando o povo assume todo o poder, mesmo supondo-o sábio e moderado, a própria igualdade se torna injusta desigualdade.
porque não há gradação que distinga o verdadeiro mérito. Por mais que Ciro, o persa, tenha sido o melhor e o mais virtuoso dos reis, não me parece o ideal do governo, porque tal é a minha opinião acerca da coisa pública quando a rege um só homem. Da mesma forma, embora nossos clientes marselheses estejam governados com a maior justiça por alguns cidadãos eleitos, há, no entanto, em sua condição, algo parecido com a servilidade. Quando os atenienses, em determinadas épocas, suprimiram o Areópago para só reconhecerem os atos e decretos do povo, não oferecendo à sua república ao mérito a distinção da linhagem e das horas, não tardou que chegassem à sua maior decadência. Fundador do Império Persa, notável por sua bravura e magnanimidade, Ciro. Tribunal Supremo de Atenas, composto de 31 membros, encarregado de julgar as causas criminais mais importantes. Areópago. Tirano de Agrigento, famoso por sua extrema crueldade. Aqui é Faláride. Foi assim dessas três formas de governo, não as considerando desordenadas e em confusão, mas na sua normalidade. No entanto, cada uma tem todos os defeitos que indiquei e outros muitos, pois todas arrastam a funestos precipícios. Depois de um rei tolerável e mesmo digno de amor, Ciro, por exemplo, aparece como para legitimar seus escrúpulos o tirano Faláride, tipo odioso ao qual os reis se podem assemelhar com demasiada facilidade. Ao lado da sábia aristocracia de Massélia, aparece a opressão oligárquica, a fração dos 30, em Atenas. Enfim, sem procurar novos exemplos, a democracia absoluta dos atenienses não viu uma multidão ébria de licença e furor causar a ruína desse povo? Os 30 tiranos formaram o conselho oligárquico que os espartanos impuseram aos atenienses depois da vitória de Lisandro. Quase sempre o pior governo resulta de uma confusão da aristocracia, da tirania facciosa do poder real e do popular, que às vezes faz sair desses elementos um estado de espécie nova. É assim que os estados realizam, no meio de reiteradas adversidades, suas maravilhosas transformações. O sábio tem a obrigação de estudar essas revoluções periódicas e de moderar, com previsão e destreza, o curso dos acontecimentos. É essa a missão de um grande cidadão inspirado pelos deuses. Por minha parte, creio que a melhor forma política é uma quarta constituição formada da mescla e reunião das três primeiras. Sei que isso te agrada, africano, comentou Lélio. Eu te ouvi dizer isso com frequência. Mas antes de tudo, Cipião, se não te contrario, desejo saber qual dessas três formas de governo te parece preferível. Isso não deixará de ser conveniente ao assunto. Cada forma de governo, continuou Cipião, recebe seu verdadeiro valor da natureza ou da vontade do poder que a dirige. A liberdade, por exemplo, só pode existir verdadeiramente onde o povo exerce a soberania. Não pode existir essa liberdade, que é de todos os bens o mais doce, quando não é igual para todos. Como revestirá esse caráter augusto, não em uma monarquia, em que a escravidão não é equívoca nem duvidosa, mas nos próprios estados em que todos os cidadãos se chamam livres? Porque têm o direito de sufrágio, delegam o comando e se veem solicitados para a obtenção das magistraturas. O que se lhes dá, dever-se-ia dar sempre. Como obter jamais para si mesmos essas distinções de que dispõem? Porque estão excluídos do comando, do público conselho, das preeminências dos juízes e tribunais atulhados pelas famílias antigas ou poderosas.
Mas nos povos livres, como em Roma ou Atenas, não há cidadão que não possa aspirar a. Para alguns filósofos, quando numa cidade um ou muitos ambiciosos podem elevar-se mediante a riqueza ou o poderio, nascem os privilégios de seu orgulho despótico, e seu jugo arrogante se impõe à multidão covarde e débil. Ao contrário, quando o povo sabe manter suas prerrogativas, não é possível encontrar mais glória, prosperidade e liberdade, porque então permanece árbitro das leis, dos juízos, da paz, da guerra, dos tratados, da vida e da fortuna de todos e de cada um. Só então é a coisa pública coisa do povo. Dizem também que com frequência se viu suceder à monarquia, à aristocracia, o governo popular, ao passo que nunca uma nação livre pediu reis nem patronatos de aristocratas. E negam que convenha repudiar totalmente a liberdade do povo ante o espetáculo daqueles mesmos que levam ao excesso sua indisciplina. Quando reina a concórdia, nada existe mais forte, nada mais duradouro do que o regime democrático, em que cada um se sacrifica pelo bem geral e pela liberdade comum. Pois bem, a concórdia é fácil e possível quando todos os cidadãos colimam um fim único. As dissensões nascem da diferença e da rivalidade de interesses. Assim, o governo aristocrático nunca terá nada estável, e menos ainda a monarquia, que fez Enio dizer: não há sociedade nem fé para o reinado. Sendo a lei o laço de toda sociedade civil, e proclamando seu princípio a comum igualdade, sobre que base assenta uma associação de cidadãos cujos direitos não são os mesmos para todos? Se não se admite a igualdade da fortuna, se a igualdade da inteligência é um mito, a igualdade dos direitos parece ao menos obrigatória entre os membros de uma mesma república, que é, pois, o Estado, senão uma sociedade para o direito. Boa, eu vou parar aqui nessa citação de Enio, depois vamos continuar a leitura aqui, certo? Não há sociedade nem fé para o reinado. Sendo a lei o laço de toda sociedade civil, e proclamando seu princípio a comum igualdade, sobre que base assenta uma associação de cidadãos cujos direitos não são os mesmos para todos? Se não se admite a igualdade da fortuna, se a igualdade da inteligência é um mito, a igualdade dos direitos parece ao menos obrigatória entre os membros de uma mesma república, que é, pois, o Estado, senão uma sociedade para o direito. Boa.